ao lado de Tássio Cruz e Lívia Pessoa. Lívia, boa tarde para você, Lívia. Boa tarde, Joelson, Tássio, quem está em casa? Tássio Cruz, você sabe que o Tássio Cruz já é conhecido como o homem que, não sei se ele consome ou comercializa, panelada em garrafa. Não. Oxi, panelada em garrafa? Nada disso. Tem isso, não? Como assim? Essa eu não conhecia, Nada não. disso. Panelada separado, com a pimentinha, é uma delícia. É verdade, comi com ele volta semana passada. Muito bem. Bom, vamos trazer daqui a pouco aqui no nosso Jornal do Piauí informações sobre o evento, né, do governador Rafael Fonteles, que falou sobre uma espécie de diálogo sobre a administração pública. Tá? Você que acompanhou essa agenda hoje, né? Exato, Joelson. A segunda edição dos diálogos que o governador tem com o secretariado é uma espécie de reunião que ele faz com toda a equipe da gestão para apresentar metas, desafios, propor alternativas. Então, hoje, nós tivemos esta segunda edição desse diálogo do governador com os gestores estaduais. Muito bem, daqui a pouco nós vamos trazer essas informações aqui no Jornal do Piauí. Assunto agora é os royalties do petróleo. Eu achava até que esse assunto já estava superado, porque desde a época em que se falou a respeito das descobertas, né, do pré-sal, aquela quantidade de camadas de petróleo, descobertas lá na região do sudeste do Brasil, eu imaginei que, bom, o assunto não vai prosperar. Os royalties estão perdidos. E aí havia uma grande discussão, um grande debate sobre quem teria o direito sobre os resultados dos lucros da exploração de petróleo no Brasil. Os estados produtores, todos os integrantes da federação. Tássio Cruz, o que se debate hoje sobre esse tema? Joelson, a gente tem, como eu explicava, como você dizia, desde 2012, uma liminar concedida pela ministra Carmen Lúcia que impede a nova análise sobre a redistribuição destes valores, como você disse, os direitos de uso do petróleo no país. Hoje, pelo entendimento que existe, Rio de Janeiro e Espírito Santo concentram praticamente 90% de toda essa receita. E os outros estados defendem, e um projeto de lei foi aprovado ainda em 2012 para definir novos critérios. Porém, essa liminar concedida pela ministra Carmen Lúcia, desde então, impede que o novo critério seja abordado, algo que poderia render a estimativa, Joelson, de 2 bilhões de reais por ano para o Piauí. Imagine para os outros estados e municípios também. Bom, vamos trazer aqui na tela do nosso Jornal do Piauí as informações sobre a questão dos royalties do petróleo no Brasil. Está aqui, ó. Essa lei número 12.734 de 2012, olha o tempo, hein, gente? 2012, definiu os critérios. 60% dos royalties da produção marítima aos estados e municípios confrontantes, ou seja, aqueles municípios que estão perto da área de exploração. Vamos colocar mais ou menos assim, estão ali dentro daquele território ali próximo da área de exploração, que seriam esses limites confrontantes dos municípios. Ou seja, eles participariam com 60% dos royalties. Teriam uma participação maior, o território é deles, coisas do tipo. Isso é um entendimento estabelecido pela lei. 10% a um fundo especial repartido entre todos os federados por meio dos fundos de participação, FPE e FPM. Ou seja, os resultados do lucro da exploração desse petróleo seriam partilhados com todos os estados da federação, com todos os municípios, nos repasses regulares de FPM e FPE, sendo que seria um percentual menor se não fizer parte desse limite confrontante, certo? Então, exploração do petróleo lá na região do Rio de Janeiro, e aí os municípios do Piauí receberiam um percentual aí menor, 10% dos recursos iam para o fundo para a partilha com os municípios. Essa é a informação em relação à norma, ao que está vigindo, na verdade, né? É o que deveria estar vigindo. Não fosse a liminar. Não fosse a liminar, e a gente explica também os efeitos da liminar. Vamos então colocar aqui na tela do Jornal do Piauí. A lei está posta. A liminar da ministra Carmen Lúcia suspendeu a lei e manteve os critérios de distribuição. O Piauí receberia uma média de quase 2 bilhões de reais ano com esse novo cálculo. 2 bilhões de reais por ano se tivesse o novo cálculo da lei 12.734. Só para a gente ter uma ideia, 2 bilhões de reais, Tássio, o estado do Piauí está fazendo agora uma operação de crédito no valor de 1 bilhão. Nós temos um orçamento aí de cerca de 16 bilhões
Só para a gente ter ideia do impacto que isso tem. E o fato novo, que nos motivou, inclusive, a conversar com a bancada federal sobre esse assunto, na última quarta, o TCU decidiu manter o acórdão em uma solicitação de um relatório do Rio de Janeiro e solicitou embargos declaratórios. Os estados, vamos falar a verdade, Rio de Janeiro e Espírito Santo, têm tentado empurrar a análise para evitar que a lei seja colocada em prática, e o TCU negou e remeteu para o STF a análise, ou seja, volta para a análise do STF. Inclusive, ano passado, a bancada piauiense se reuniu com o Barroso para discutir o assunto. O senador Marcelo Castro avaliou possível o fim desse impasse dos royalties do petróleo. A decisão do Tribunal de Contas da União remete ao STF uma definição. O Piauí pode ou não receber esses 2 bilhões de reais por ano? Vamos ver. Bom, isso é uma das maiores injustiças, das maiores iniquidades que existem no Piauí. Uma lei votada de afogadilho, no final do ano, dá direito a praticamente 90% de todos os royalties do petróleo que é arrecadado no Brasil ao Rio de Janeiro, como se o Rio de Janeiro fosse produtor de petróleo. O Rio de Janeiro simplesmente não produz uma gota de petróleo. O petróleo é produzido no mar, na plataforma continental, que fica a mais de 300 quilômetros de distância do Rio de Janeiro. E o que é que diz a Constituição brasileira? Que o mar territorial, a plataforma continental, pertencem à União. Não pertence ao Estado do Rio de Janeiro, nem ao Estado do Espírito Santo, nem ao Estado de São Paulo, nem ao Estado do Piauí, nenhum Estado brasileiro. Pertence à União. Ora, se pertence à União, pertence a todos os estados do Brasil, pertence aos 213 milhões de brasileiros. O que é que nós fizemos? Apresentamos uma emenda, essa emenda foi aprovada na Câmara, foi aprovada no Senado, depois foi vetada. Naquele tempo que era muito mais difícil, nós derrubamos o veto. Infelizmente, a ministra Carmen Lúcia deu uma liminar, suspendendo os efeitos da lei que nós aprovamos. E isso, uma liminar, o nome já está dizendo, é uma coisa provisória, temporária. Em seguida, teria que ser julgada pelo Supremo. Isso faz mais de 12 anos e essa liminar nunca foi julgada. Agora nós estamos na esperança que ela será julgada e eu não tenho a menor dúvida que todos os estados do Piauí, todos os estados do Brasil irão se beneficiar. Bom, eu até achava, houve um tempo que se falava a respeito dos royalties do pré-sal como algo quase que inatingível, porque não haveria condições de explorar em abundância esses recursos. O que se mostrou na prática foi que a tecnologia empregada e a pesquisa da Petrobras conseguiu resolver todos os problemas de exploração e os resultados começaram a surgir. O fato é que os estados brasileiros agora contam com essa riqueza natural que, a meu ver, e aí é um ponto de vista meu, deve ser sim partilhado com todos os estados e municípios da federação, Lívia. Isso, Gelson, porque existe uma divisão daqueles estados que são produtivos e os não produtivos. O Piauí não é produtivo, mas ele faz parte de um pacto federativo. E isso inclui uma lógica de que esses valores, que são os lucros provenientes da exploração do petróleo, devem ser distribuídos de uma forma isonômica para cada um dos estados, ainda que aqueles que não produzem recebam de uma lógica, um cálculo diferente. Mas o que acontece é uma lógica, novamente, que focaliza no Centro-Oeste, no Sudeste, faz com que esses estados eles se desenvolvam mais por um fator econômico. Então, o que deve ser mantido é essa luta do Nordeste, dos estados e principalmente do Piauí, em fazer com que haja a funcionalidade dessa lei que já existe. O que precisa é que ela funcione e chegue até os municípios, como o Tarso e você falavam anteriormente.